Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma quinta-feira, mais um encontro nosso, um encontro fraterno, coisa boa. Todos nós aqui nessa sala, aquecendo os nossos corações, tranquilizando a nossa alma. Não é bom, gente? E hoje com um tema tão bonito que é Jesus e o Espiritismo. Mas antes nós vamos fazer a nossa prece, não é? Eu vou pedir o Chicarino, que já está aqui, aquecendo, conversando conosco, para fazer a prece. Pode ser, Chicarino? Claro sim. Por favor, Minha obrigada. é uma honra imensa estar com vocês mais uma vez. Muito obrigado pelo acolhimento, por essa energia boa que a gente sente nessa sala. Essa reunião abre os nossos caminhos, apacienta os nossos corações. E assim eu convido a todos a elevar os nossos pensamentos aos céus, nos conectarmos com a figura de Jesus, esse mestre querido, que nos aponta todos os momentos de nossas vidas, o caminho, nos fala sobre a verdade, nos mostra a luz, e nós, através desses grupos de estudos, aprendemos um pouco mais como a caminhar e como a nos libertar dessas amarras, dessas dificuldades e alcançarmos a nossa própria luz. Então, na noite de hoje, com essa satisfação imensa de estarmos com todos, mas principalmente de termos aqui o Tiago Prats, que é um grande amigo já de longas datas, e estar mais uma vez ouvindo essas palavras inspiradoras que ele sempre traz para todos nós e fala a verdade sobre o Evangelho. É o que nós precisamos, estar conectados e aprender essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, nos fortalece e nos prepara para essa caminhada tão longa, tão difícil às vezes, mas sempre com muita esperança, com muito amor, e certamente alcançaremos os nossos propósitos. Então eu peço a Deus que nos abençoe e que esteja conosco, iluminando e nos fazendo cada vez mais fortes e mais preparados para a vida. Que Deus nos abençoe e Jesus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós estamos no 137º encontro. Há 3 anos e meio aqui, nos reunindo toda quinta-feira para conversar de diversas temáticas e receber os bálsamos do céu, que certamente durante toda a apresentação, a reflexão, nós receberemos. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui. E hoje, como disse o Chicarino, nosso amigo Tiago Prats, sempre disposto ao trabalho, né, da seara do mestre, e está aqui conosco. Tiago, mais uma vez, obrigada pela presença, e o microfone é seu, estamos aqui muito ansiosos para ouvi-lo, e ele vem trazer para nós a temática de Jesus e o Espiritismo. Boa noite, Rosana. Boa noite a todas e ao Chicarino, porque talvez, eu acho que ele é o único homem aqui na sala, além de mim, né? E eu convido a todas e ao Chicarino para uma excursão pela história da humanidade, uma incursão, um mergulho na história da humanidade, com destaque para a vinda de Jesus e do Espiritismo à Terra para nos guiar, para nos balizar, para nos orientar. Porque todos nós sabemos disso, fomos concebidos enquanto espíritos, fomos criados enquanto espíritos simples e ignorantes. O que significa isso? Simples, sem nenhuma experiência, e ignorantes, sem nenhum conhecimento. Nós saímos das mãos do Criador e nós trilhamos uma estrada que se chama progresso.
E essa estrada, ela vai nos levar à perfeição, que é o encontro com Deus, o conhecimento completo do que é Deus, em que nós perderemos qualquer forma material, ainda que perispiritual. Esse é o objetivo de cada um de nós. É para isso que nós fomos criados, perfectíveis, para chegarmos, trilhando a estrada do progresso à perfeição. E Deus tem um método nessa jornada, nesse caminho, para nos educar nessa caminhada. E o método divino, o método de que Deus se vale para a nossa educação, se chama reencarnação. Através de diferentes reencarnações, de diferentes jornadas na carne, nós vamos deixando a simplicidade e a ignorância e vivendo experiências e adquirindo conhecimentos. Às vezes, em reencarnações, em ambientações reencarnatórias totalmente díspares, totalmente contrárias, totalmente contraditórias. Uma vez eu venho rico, outra vez eu venho pobre. Uma vez eu venho com autoridade, outra vez com subalternidade. Eu venho no Brasil, depois eu venho no Japão. Então, são ambientações reencarnatórias diferentes para que nós adquiramos, nesta caminhada, experiência e conhecimento. E para que nós conservemos, cultivemos valores nobres, extraiamos valores nobres dessas experiências. Eu dou o exemplo de Emmanuel, em 2 de seus romances. Se nós pegarmos o livro há 2000 anos, Emmanuel era um senador romano, Públio Lentulus, um patrício romano com autoridade, com poder. E 50 anos depois do seu desencarne em Pompeia, em 79 depois de Cristo, sucumbindo às lavas do Vesúvio, nós vamos encontrar o mesmo Emmanuel reencarnado, mas agora na condição de um humilde escravo do Nestório. Olha a contradição enorme que há entre as reencarnações. As ambientações reencarnatórias absolutamente diferentes. Em uma encarnação precedente, um senador romano, um patrício com grande autoridade e influência no império. Na encarnação subsequente, um humilde servo. E nós vamos perceber, ao ler o livro 50 anos depois, que cada traço do sofrimento do humilde escravo Nestório representa o resgate do passado de erros clamorosos do impiedoso senador romano Públio Lentulus. Então, nós vamos vivendo essas reencarnações diferentes para aprender. Emmanuel veio como escravo para domar o seu orgulho, para domar a sua vaidade. E é esse o método de que Jesus se vale. Por exemplo, eu tenho 50 encarnações, 25 muito rico e 25 muito pobre. Eu venho rico, uso mal o dinheiro. Pobre, eu reclamo. Aí eu volto rico, uso mal o dinheiro. Volto pobre e reclamo. Eu sou um rico materialista e um pobre materialista. Aí eu estou na erraticidade, no intervalo entre as encarnações, e pergunto aos espíritos ali responsáveis que intercedem pelo meu novo programa reencarnatório, responsáveis pelo meu projeto reencarnatório, e pergunto a eles, e dessa vez eu vou rico e pobre? E eles me respondem, o que adianta saber? Você já viveu ambas as experiências, mas não acrisolou valores no seu coração. E muitas vezes é o que acontece conosco. Nós vamos vivendo diversas experiências, muitas vezes difíceis, duras.
Mas não cultivamos, não extraímos dessas experiências, desses conhecimentos adquiridos, valores nobres para a nossa evolução. Porque os espíritos elevados, os espíritos evoluídos, viveram como nós, dias difíceis, tristes, em que se sentiram preteridos, culpados, abandonados. Mas também viveram dias felizes, de glória, de triunfo, de vitória, de exaltação. E qual é a nossa diferença para eles? É que eles souberam extrair valores nobres dessas experiências vividas. Eles souberam cultivar nobres valores de todas essas experiências vividas. Por isso nós estamos aqui, para conseguirmos extrair aprendizados que nos catapultem à evolução, aprendizados decorrentes dessas diferentes experiências. Às vezes eu peço algo e o obtenho, mas há as dificuldades no caminho, e tem um sábio amigo que me disse uma vez: quem pede chuva não pode reclamar do barro. Quem pede chuva não pode reclamar do barro. E aí, para ir tangenciando, ensinando a gente nesse caminho, nessa caminhada, eu digo isso individual e coletivamente, individualmente cada um de nós e coletivamente a humanidade como um todo. Deus nos manda alguns guias, alguns mestres, alguns professores para nos ajudar acerca das verdades da vida, dos valores essencialmente verdadeiros, nobres e importantes para nós. Então vamos, se nós fizermos essa visita histórica, vamos encontrar ainda na China milenária Confúcio, vamos encontrar Buda, 600 anos antes de Cristo, Sócrates e Platão, os precursores da ideia cristã e do espiritismo, como está no item 4 da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas 3 foram as grandes revelações que Deus manda, que Deus envia à humanidade para lhe guiar, para lhe balizar. E cada uma dessas revelações vem à medida em que o homem está preparado para aprendê-las, preparado para compreendê-las. Porque se os pedagogos se valem do senso da proporção para a educação dos alunos, ou seja, o professor só ensina aquilo que o aluno é capaz de compreender, só ensina aquilo que o aluno é capaz de aprender. Um professor não ensinará a uma criança coisas próprias da faculdade, da universidade ou do colégio. E Deus, como esse grande pedagogo que nos ensina pelo método da reencarnação, vem nos mandar esses professores, esses guias, à medida em que nós tenhamos capacidade de absorver os seus ensinamentos. E o primeiro desses grandes mestres que a história nos dá conta, quando o terreno já vinha sendo preparado por esses grandes outros espíritos missionários a que já me reportei, é Moisés. Moisés era um médium extraordinário, que recebe a tábua das leis de Deus contendo os 10 mandamentos no alto do Monte Sinai, e vejam, somente os 10 mandamentos já constituem toda a base da justiça divina. Se nós observarmos os 10 mandamentos de Moisés, já basta. Já é o suficiente para evoluirmos, para sermos felizes no sentido de encontrar a paz e a tranquilidade interior. Mas Moisés, ele lidera a fuga do povo hebreu da escravidão do Egito por 40 anos no deserto em busca da terra
prometida, êxodo este que constituiu o verdadeiro curso de consolidação da fé ardente e contagiante do povo hebreu. E imaginemos nós as condições absolutamente adversas, cerca de 1.500 anos antes de Cristo, peregrinando pelo deserto por 40 anos, com crianças, mulheres, idosos, recém-saídos ali de um ambiente escravocrata, em busca de uma terra prometida que não se sabia ao certo onde encontrá-la. Portanto, Moisés teve a grande virtude de trazer a ideia de um Deus único. Foi Moisés que trouxe o hino monoteísta ao mundo, em contraposição aos vários deuses, ao paganismo existente na época. Mas, dadas as condições adversas, climáticas e da ignorância daquele povo, Moisés conferiu sentimentos humanos a Deus. Pintou um Deus vingativo, um Deus punitivo, um Deus austero, extremamente autoritário, até para disciplinar aquelas pessoas ainda muito ignorantes, ainda muito simples, em condições absolutamente adversas. Mas se a primeira virtude de Moisés foi trazer o monoteísmo ao mundo, a ideia de um Deus único, também foi ele que trouxe ao sentimento popular as grandes verdades que os iniciados, que os religiosos eram compelidos a ocultar. Então Moisés foi ministrando gotas dessas verdades que ficavam ali circunscritas aos ambientes religiosos, aos iniciados. Mas é 1.500 anos depois da vinda de Moisés que Jesus vem ao solo terrestre para nos mostrar que é possível, mesmo num corpo de carne, buscar o cultivo de valores elevados. O governador espiritual do orbe vem à Terra não para trazer uma nova religião. Jesus não vem imbuído do objetivo de nos trazer uma nova religião. Jesus tem como objetivo evangelizar os homens. É o grande objetivo do Cristo. E o que é evangelizar os homens? É harmonizar as nossas vidas com o Evangelho de Jesus. Evangelizar-nos é harmonizar as nossas vidas com os ensinamentos de Jesus. Eu digo que Jesus não trouxe uma nova religião porque ele não trouxe ministro de fé, não há dogmas. Jesus não trouxe atos de ritualística. Os seus locais de pregação favoritos eram na natureza, na casa humilde e simples da família que o acolhera, de Simão Pedro. Eram aí os ambientes preferidos do Cristo para ministrar o seu evangelho. À beira do lago, em uma barca improvisada e simples. Lucas, no capítulo 1 de seu evangelho, diz que, na verdade, o evangelho não é de Jesus. Olha que engraçado. Ele diz que o evangelho é de Deus. Jesus veio trazer o evangelho de Deus. Porque Jesus, como governador espiritual do orbe, ele veio trazer à terra as leis que são divinas. As leis pelas quais Deus gere, governa todo o universo. Se nós formos na questão 562 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual é a natureza da ocupação dos espíritos da ordem mais elevada. Qual a natureza das ocupações dos espíritos de ordem mais elevada? E os espíritos respondem: receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las por todo o universo e velar pela sua execução. Ora, o Cristo
é um desses espíritos da ordem mais elevada, que tem por função, portanto, receber ordens diretas de Deus, diretas, sem intermediários. Transmiti-la no globo que ele gere, que é a Terra, e velar pela sua execução. Por isso que Lucas diz que Jesus pregava o evangelho de Deus. Porque Jesus recebe ordens diretas de Deus, transmite aqui na Terra e vela pela sua execução. E o evangelho do Cristo, ou o evangelho de Deus, como queiram, como Lucas nos coloca, eu tenho dito que é o maior desafio colocado à humanidade até hoje. O evangelho do Cristo é o maior desafio colocado à humanidade até hoje. Porque todos os desafios dados ao homem, ele tem vencido um por um. Um por um. Um por um. Todos os desafios científicos, tecnológicos, artísticos, filosóficos, físicos, o homem tem vencido. Peça-se para um homem construir um prédio de centenas de andares e ele constrói. Mas não constrói um altar no seu próprio coração. Ainda não aprendeu a construir um altar no seu próprio coração. Eu fico pensando, talvez porque o evangelho de Jesus seja singelo demais, seja simples demais. E o homem quer pirotecnias, espetáculos, maravilhas do intelecto. Eu digo que o evangelho de Jesus é simples demais porque a proposta do Cristo é que nos amemos uns aos outros. É isso que Jesus nos pede. Que nós nos amemos uns aos outros. Desafio que a humanidade não tem conseguido cumprir. Basta dizer, não sei se vocês sabem, qual é a indústria mais rentável do mundo. É a indústria bélica. É a indústria da guerra. Quando os estoques das indústrias bélicas estão cheios, os homens inventam uma guerra para despejar os seus estoques. Os seus armamentos, que muitas vezes são ditos armas de alta precisão que nunca caem no alvo, que matam civis, que matam cidadãos. Portanto, Emmanuel nos diz que o homem tem inteligência, ainda o homem na Terra tem inteligência bestializada, animalizada, porque ele alcançou um grau de inteligência importante, um grau de evolução tecnológica, científica notável. Mas ainda não aprendeu a amar uns aos outros como irmãos. Não aprendemos ainda, e por isso eu disse e repito, o evangelho de Jesus é o maior desafio colocado à humanidade. E nós vemos que os 3 primeiros séculos depois do Calvário e da cruz, Jesus veio falar diretamente sobre amor, sobre perdão, sobre justiça, sobre necessidade de paz, sobre misericórdia. E foi levado ao Calvário e à cruz. E falou indiretamente sobre coisas que o Espiritismo traria no momento oportuno, como ele mesmo nos advertiu. Porque imaginemos nós, se ele falasse abertamente, explicitamente, Jesus falou, mas de forma alegórica, implícita, sobre pluralidade de mundos habitados, comunicabilidade entre vivos e mortos. Ora, se já levado ao Calvário e à cruz por falar de amor, paz, perdão, misericórdia, imaginemos se ele falasse abertamente sobre essas coisas que o homem de seu tempo ainda não era capaz de apreender, ainda não era capaz de compreender. Mas passados esses 3 primeiros séculos do Calvário e da cruz, em que havia perseguição aos primeiros cristãos, os cristãos tinham seus bens confiscados, eram levados ao cárcere, como respondiam a processos e eram condenados como conspiradores do império.
Reuniam-se nas catacumbas romanas para cultivar o evangelho de Jesus. As catacumbas eram cemitérios subterrâneos de Roma, único local em que os éditos imperiais permitiam ali a aglomeração de pessoas. Mas descoberto que ali tinham reuniões cristãs, os centuriões romanos também trataram, em razão das ordens do império, de prender os cristãos, confiscar os seus bens, levá-los à arena, aos grandes circos onde eram atados aos postes do martírio, e numa época, obviamente, sem luz elétrica, serviam como tochas humanas a alimentar aquele espetáculo que ali se desenrolava. E se via os cristãos entrando nas arenas, cantando hinos de louvor, glorificando o Cristo. E esta coragem, esta fé ardente dos cristãos foi o que conservou o evangelho do Cristo nesses 3 primeiros séculos após a vinda de Jesus à Terra. Foram esses mártires do cristianismo que conservaram a mensagem imortal do Cristo e nos permitem estar aqui hoje falando abertamente sobre os ensinos de Jesus. E passados esses 3 primeiros séculos, o cristianismo se torna a religião oficial do império, a religião oficial do mundo, mas o homem confundiu tudo. Aquela cruz que serviu de infâmia ao Cristo estava agora cravejada de diamantes e colocada num altar dourado. Os ministros de fé gozavam de um prestígio econômico e social que a singeleza do Cristo e dos apóstolos, obviamente, não tinham, estavam há milhões de anos-luz de ter. O homem lançou-se às guerras santas, às cruzadas, conquistando territórios, matando, escravizando, dizendo agir em nome do Cristo. Nós vivemos séculos na humanidade de inquisição, de efeitos nefastos para o futuro da humanidade na Terra. Emmanuel diz, no livro A Caminho da Luz, que o período de inquisição representa, ao menos, um atraso de 6 séculos, de 600 anos, neste processo de regeneração, porque agora a Terra passa. 600 anos de atraso para que a Terra começasse a se convolar de um plano de provas e expiações para um plano de regeneração. Portanto, o homem confundiu todo o ensinamento de Jesus, interpretando de acordo com seus próprios mesquinhos e inferiores interesses o ensinamento divino do Cristo. E é então que em uma noite de Natal, Jesus chama a si nas altas esferas crísticas João Evangelista, que a essa altura já havia encarnado na Terra como Francisco de Assis, no seio da Igreja Católica. Mas mesmo assim os homens não se curvaram à sua mensagem de amor. E Jesus diz a João Evangelista, já que os vivos não souberam conservar a minha mensagem imortal, é chegada a vez dos mortos. E determina então a João Evangelista que coordene a vinda do Espiritismo ao mundo. Isto está no capítulo 15, A Ordem do Mestre, do livro Crônicas de Além-Túmulo, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Por isso que João Evangelista é o primeiro a assinar Prolegômenos em O Livro dos Espíritos,
ali no início do Livro dos Espíritos. João Evangelista recebe, então, a incumbência de Jesus de coordenar a vinda do Espiritismo ao mundo. E João Evangelista, por sua vez, confere essa missão a um espírito da Pleiade do Espírito Verdade, Rivaio. Depois Allan Kardec, que vem à Terra com a missão de, como Cristo prometera, ser o Consolador prometido, que virá relembrar o que tenho vos dito e vos dizer muitas coisas mais. E Allan Kardec vem e cumpre a missão que já estava inculcada no seu espírito. Mas Kardec, ele não vem criar uma nova religião, como Jesus, não é o Cristo de novo, o Espiritismo, não é o cristianismo redivivo, não é o Cristo voltando, o Espiritismo não vem para retomar a essência do cristianismo. Então, como Cristo, ele não vem trazer uma nova religião. Porque há mais de 10 mil religiões no mundo, há mais de 10 mil religiões no mundo. Todas elas inventadas por alguém. As regras daquela religião são as regras que quem inventou a religião diz que são. Os atos de ritualística daquela religião são as regras que aquela pessoa diz que são. Os objetos sagrados são os objetos que aquela pessoa diz que são. Mas Kardec não criou o espiritismo. Kardec não criou o fenômeno. Kardec foi levado ao fenômeno. E extraiu do fenômeno consequências. E extraiu do fenômeno ensinamentos que constituiu toda a base do espiritismo. Porque quando as cadeiras começaram a dançar, as mesas a girar, lá na Paris do século XIX, aquilo causou um alvoroço na comunidade. E estava tudo preparado para a vinda do espiritismo. Porque ali, na Paris do século XIX, reencarnaram médiuns de efeitos físicos que possibilitassem o fenômeno. Ali apareceu Kardec para codificar o espiritismo. Todos os bastidores do plano espiritual voltados à vinda do espiritismo ao mundo. Porque, ao contrário do que muitos pensam, quando objetos se movimentam em razão da influência dos espíritos, não é o espírito que pega o objeto com a mão, o perispírito que pega o objeto com a mão e o movimento. Os espíritos, eles manipulam fluidos retirados da atmosfera, combinam esses fluidos retirados da atmosfera com fluidos do médium, então precisa ter o médium de efeito físico, saturam os objetos com esses fluidos, e esses objetos se movimentam de acordo com a vontade do espírito. Então, Kardec não inventou o fenômeno, ele é levado ao fenômeno extraindo consequências desse fenômeno. E depois de causar um alvoroço aqueles fenômenos na Paris, tornaram-se objeto de entretenimento das pessoas, porque era uma época que não tinha televisão, não tinha... Né? O entretenimento era o teatro, era a literatura. E esses fenômenos começaram a a ser objeto de interesse, de curiosidade, de entretenimento. E as pessoas, na sua imaturidade, iam a esses eventos e perguntavam aos espíritos. A moça que queria casar, eu vou me casar. E os espíritos respondiam, ui. O outro perguntava, eu vou ficar rico. O espírito, não. Até que alguém chega e pergunta para os espíritos, que é Deus? Opa! Aí os espíritos param com a dancinha, porque o negócio ficou sério. Chegou alguém espiritualmente maduro para conversar conosco.
Kardec tem uma frase no Livro dos Médiuns que eu acho muito bacana. Ele diz assim: não se tocam mais tambores para despertar soldados que já estão de pé. Não se tocam mais tambores para despertar soldados que já estão de pé. Portanto, havia os fenômenos. A partir do momento em que os fenômenos atingem seu objetivo, que era aguçar a curiosidade mesmo das pessoas e chegar em Kardec, para. Aí começa a psicografia, a psicofonia. Por isso que nós vamos ao centro hoje, não tem mais cadeira dançando, mesa girando, objetos voando. Porque nós já somos os soldados despertos. Nós já estamos de pé. Agora é outro momento do Espiritismo em que nós temos que absorver desses ensinos dados pelos Espíritos os valores que eles nos trazem. E aplicá-los em nossa vida. É um outro momento do Espiritismo nessa evolução histórica da nossa doutrina. E a esta pergunta de Kardec, que é Deus, a inteligência suprema, os Espíritos respondem, a causa primeira de todas as coisas. Ora, olha a definição que o Espiritismo dá na questão 1 de O Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas, deixando a forma antropomórfica de Deus, ou seja, Deus como um velho sábio, a forma humana de Deus. Porque essa forma de Deus foi o Deus criado pelos homens. O Espiritismo nos vem trazer o outro Deus, o Deus que criou os homens. Porque as religiões nos trazem um Deus criado pelos homens, com sentimentos, com vontades humanas. O Espiritismo vem nos dar a definição precisa do que é Deus, é o Criador, é a inteligência suprema, é o Criador de todas as coisas. E a essa pergunta se seguem várias outras, culminando com a edição em 1857 de O Livro dos Espíritos. E vejam, O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Porque Kardec já queria nos deixar o paradigma, o padrão, de que a doutrina espírita ela se baseia numa fé raciocinada, não em dogma, em afirmações inquestionáveis. Como Jesus, o Espiritismo não trouxe ministro de fé, como Jesus, o Espiritismo não trouxe dogmas, que são conceitualmente afirmações inquestionáveis. Não trouxe atos de ritualística, o Espiritismo não tem atos de ritualística. Então, quando nós falamos de água fluidificada, passe, não são atos religiosos. É que Kardec era um estudante do magnetismo de Mesmer. E ele via, naquela ciência que ele já estudava, profundos benefícios do magnetismo ao corpo humano. Quando ele mergulha no estudo do Espiritismo, ele vê que também o magnetismo trazia efeitos ainda mais notáveis ao perispírito, depois com repercussão no corpo físico. Portanto, o passe, a água fluidificada, são terapêuticas incorporadas por Kardec ao Espiritismo. Não são atos de ritualística, atos de fé, atos exteriores de ritualística. São terapêuticas incorporadas ao Espiritismo por Allan Kardec. Que nos deixa, portanto, o paradigma de que o espírita é indagador. Aquele que estuda o Espiritismo deve indagar, deve questionar. Porque o livro é um livro de pergunta e resposta. O livro primeiro, o livro básico, que contém toda a estrutura filosófica da doutrina espírita. E mais, o Livro dos Espíritos contém todas as magnas questões da filosofia humana. Todas as questões sobre as quais os sábios, os filósofos se debruçaram por séculos estão lá no Livro dos Espíritos. A começar por que é Deus. Depois ele nos traz a natureza das coisas, a origem das coisas. Está lá quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o problema do bem e do mal, a questão da dor. Todas essas questões colocadas no Livro dos Espíritos contêm toda a base filosófica da doutrina espírita. Em 1861 vem o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, contendo perguntas que devem ser formuladas e as que não devem ser formuladas aos espíritos.
Mas não é só um livro destinado a médiums. É um livro que representa um verdadeiro tratado das psicopatologias, algo que é muito atual. Trata da loucura, do suicídio, da depressão. Nos coloca a questão do perispírito, dizendo que o perispírito está na base de todos os fenômenos mediúnicos. Como dito aqui, começando pela mediunidade de efeitos físicos, cujos fluidos animalizados do médium são manipulados pelos espíritos para dar movimento aos corpos inertes. Em 1864, completando este ano, portanto, 160 anos de sua publicação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. O que os espíritos respondem? Jesus. Mas na 627, Kardec vai além. Já que Jesus já nos revelou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade dos ensinos dados pelos Espíritos? Olha, já que Jesus já é o tipo perfeito, qual a utilidade de vir o Espiritismo? É que Jesus falava às pessoas do seu tempo. E muitas coisas Jesus só pôde dizer por meio indireto, por alegoria, por parábolas, para que fosse compreendido. É chegada a vez agora de os espíritos desenvolverem o ensinamento de Jesus de forma explícita, clara, objetiva, direta, a fim de que ninguém mais possa pretextar ignorância sobre os ensinos de Jesus e interpretar esses ensinamentos de acordo com os seus próprios mesquinhos e inferiores interesses. Portanto, o Espiritismo ali estava, o prenúncio, na 627 do Livro dos Espíritos, o prenúncio da necessidade da vinda do Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que a interpretação dos Espíritos de versículos extraídos do Novo Testamento. Cada um dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo começam com versículos extraídos do Novo Testamento, não em ordem cronológica, porque não dá para Kardec desenvolver e interpretar todos os versículos do Novo Testamento. Mas ele nos deixou o guia, o modelo, o padrão para interpretar. Primeiro, ele interpreta junto os três evangelistas chamados sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. Eles são chamados, esses três evangelistas sinóticos, porque eles olham a vida do Cristo sob uma mesma ótica. Eles tratam de passagens semelhantes da vida de Jesus. Enquanto o evangelho de João é um evangelho diferente, um evangelho mais transcendental. Então ele agrupa, quando ele vai interpretar, os espíritos vão interpretar, com as deduções de Kardec também, os versículos do Novo Testamento, ele agrupa Marcos, Mateus e Lucas. E deixa para interpretar sozinho o evangelho de João, que é esse evangelho mais transcendental. Por isso que quando nós formos a uma igreja, ocasionalmente, ou a um templo religioso, e vermos lá três evangelistas de um lado, Marcos, Mateus e Lucas, e do outro sozinho João, muitas vezes a gente pode pensar, nossa, o arquiteto é ruim, né? Ele não usou um princípio de simetria. Se são 4, era só ele colocar 2 de cada lado. Não, mas isso representa um profundo conhecimento do Novo Testamento, que ele coloca do mesmo lado os três evangelistas que tratam de fatos, de passagens semelhantes da vida de Jesus. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo traz, em seu capítulo 17, Sede perfeitos, no item O Homem de Bem, o que para mim é a síntese religiosa do Espiritismo. O que é ser espírita está no item O Homem ou a Mulher de Bem.
Porque ali estão todos os caracteres, todos os atributos, todas as qualidades, todas as características que perfazem um homem ou uma mulher de bem. Eu vou ler só rapidamente algumas dessas características, e são várias outras que Kardec elenca. Olha, ele diz que o homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. O homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, não tem preferência de raça, de crença, porque vê irmãos em todos os homens. Ele não se envaidece com a fortuna, com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado lhe pode ser retirado. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Mas o mais interessante, depois de ele elencar várias qualidades, virtudes do homem de bem, é o último parágrafo desse livro, em que Kardec diz que essas não são as qualidades todas do homem ou da mulher de bem, mas que todo aquele que se esforce no sentido de adquiri-las está no caminho certo. Olha, então o homem ou a mulher de bem é aquele que se esforça em adquirir qualidades, é o que se esforça em adquirir virtudes. Ele diz: esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Por isso que, uma vez questionado sobre, defina em uma palavra o que é ser espírita. Esforçado. O espírita é o esforçado. Isso está na própria definição de espírita dada por Kardec. Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega para corrigir as suas más inclinações, as suas más tendências. Então, o espírita não é o espírito nobre, o espírito evoluído, o espírito que tem todas essas virtudes. O espírita é o esforçado. Todo aquele que se esforce em possuir essas virtudes está aqui, Kardec nos diz. Portanto, a proposta religiosa do Espiritismo, como a do Cristo, porque é o Cristo de novo, é também desafiadora. Porque para eu ser religioso, para eu ser espírita, não basta eu ir no centro toda semana. Não basta eu tomar água fluidificada, passe, ler os livros. Isso de nada adianta se eu não me esforçar para corrigir as minhas más tendências. Se eu não me esforçar para adquirir essas virtudes. É óbvio, é evidente, é claro que ir ao centro, que participar do estudo, que tomar passe, água fluidificada, vai me ajudar nessa proposta de vencer a mim mesmo. Vai me ajudar nessa proposta de eu sair da zona de conforto. Mas o mais importante não é o espiritismo em si mesmo, mas a construção de espiritualidade. Esforçar para construir a minha espiritualidade interior. O espiritismo é meio, é escola, é ferramenta, é instrumento para construir a minha espiritualidade interior, que uma vez construída não se perde mais. Espiritualidade interior é quando uma doença me acometer ou acometer alguns dos meus amores, eu manter o equilíbrio, a serenidade, a resignação, a fé. Espiritualidade interior é ver alguém levado pelas mãos da morte, alguém que amo, e ter a absoluta certeza de que haverá um novo ponto de encontro. Isto é construção de espiritualidade interior. O Espiritismo nos chama a sair da zona de conforto, porque o esforçado não está na sua zona de conforto.
Por isso a proposta do Espiritismo é desafiadora. Olhem o que diz Emmanuel na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, de psicografia de Chico Xavier, este livro aqui. Ele diz o seguinte, é até poético: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Que diz Emmanuel? Ora, nós tivemos já 40 reencarnações passadas, uma suposição. Em todas elas nós tivemos religião, ou em quase todas. Nós fomos pagãos, budistas, judeus, católicos, espíritas, porque o espiritismo é novo, talvez seja a primeira encarnação como espírita ou a segunda. Mas por que nós estamos aqui de novo, se nós já tivemos religião sempre? Por que a religião não nos redimiu? Por que a religião não nos transformou? Porque nós estabelecemos linhas divisórias entre o altar e a oficina, entre o templo e a oficina. A proposta da doutrina espírita é que não tem lugar para eu ser espírita e lugar que eu não sou espírita. Porque no templo, no centro espírita, muitas vezes nós falamos baixo, nós andamos até devagar. E aí chega em casa, eu dou vazão aos meus instintos mais primitivos. Por quê? Pela minha herança psíquica em matéria de religiosidade, eu estou obrigado perante Deus, ou obrigado perante a minha religiosidade, no templo. Em casa, eu não estou mais obrigado perante a minha religiosidade. Eu estou desobrigado da minha religiosidade. Porque a nossa herança psíquica em matéria de religiosidade nos diz, nessas religiões criadas pelo homem, que há dia santo. Não tem dia santo, tem lugar santo, que é o templo. Se tem lugar santo e tem dia santo, os outros dias não são santos, não é? É óbvio. Se tem lugar santo, os outros lugares não são santos. Então, eu me sinto obrigado, perante a minha religiosidade, nos locais santos, nos dias sagrados, perante os objetos sagrados, diante dos quais eu me prostro de joelhos, genuflexo. Mas outros objetos, lugares que não são sagrados, passam a não ser santos. E eu estou desobrigado. A proposta da doutrina espírita é que todo lugar é santo. Todo dia é santo. O instrumento do meu trabalho é o objeto sagrado. Porque todos os lugares e todos os dias são locais e dias de eu exercer a minha religiosidade espírita cristã. Se eu sou um médico, o bisturi é meu objeto sagrado, o consultório, o hospital é meu templo. Se eu sou um atendente de loja, a loja é meu lugar sagrado. Se eu sou um frentista de posto de gasolina, o posto de gasolina é meu lugar sagrado, porque ali eu devo exercer a minha religiosidade espírita cristã. Não é esse o exemplo que Chico nos transmitiu, por exemplo, que era espírita para servir, para tomar um cafezinho? Por exemplo. Não há momento de ser espírita e de não ser espírita. Todos os dias, todos os lugares devem ser consagrados ao serviço divino, à nossa iluminação, iluminados pela nossa consciência espírita cristã. E vejam, o Espiritismo, nesse processo de ajuda ao homem, de auxílio no seu progresso, nos traz ainda em 1865 o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Trazendo numa primeira parte o exame comparado acerca da vida após a morte das diversas doutrinas religiosas. Dizendo que não há um paraíso contemplativo e ocioso destinado aos bons, e o inferno com suas fornalhas ardentes, destinadas a quem errou, não pela eternidade. A desproporcionalidade nisso, por um erro pontual, pagar pela eternidade. O Espiritismo diz que não há isso.
porque ao que errou por ignorância o alfabeto e não a maldição eterna. Para uma mãe que está no céu e vê seu filho, está separada de seu filho pela eternidade, que está no inferno, para ela o céu é o inferno. O Espiritismo vem nos mostrar que não há locais circunscritos no universo para o mal. E depois, na segunda parte, o céu e o inferno vem trazer exemplos de situação dos espíritos durante e após o desencarne, para nos dizer, eles mesmos vão voltar e nos dizer como é a vida após essa vida. Como é a vida após o desencarne. Situações de espíritos nas mais diferentes condições. Espíritos bons, espíritos inferiores, espíritos suicidas, espíritos comuns como nós. Portanto, quando alguém diz a frase que se ouve muito, eu vou aproveitar minha vida, porque eu não sei como é do lado de lá, nunca ninguém voltou para dizer, dê a ele um exemplar do céu e o inferno. Fala para ele, leia essa segunda parte. Tem um monte de gente aí voltando para dizer como é que é. Nos dando, por isso que a doutrina espírita, ela ganha força e ganhará cada vez mais força, porque ela é muito mais que uma teoria, ela é vida compartilhada. E contra essa vida compartilhada não há argumentos que possam detê-la. Em 1868, o último livro do Espiritismo, da codificação kardeciana do Pentateuco de Kardec, a Gênese, o milagre e os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E a Gênese constitui um roteiro bíblico, uma revisita, uma reinterpretação dos textos bíblicos, porque começa num primeiro capítulo com a formação do planeta. E qual é o primeiro livro bíblico, ainda do Antigo Testamento? Gênesis, de Moisés, que trata justamente da formação do mundo. E qual o último capítulo de As Gênesis? São chegados os tempos, o capítulo 18. Qual o último livro bíblico? Apocalipse, de João, que trata justamente do fim de um mundo velho e o início de um mundo novo. E a Gênese traz, então, uma reinterpretação bíblica, como previa também a 627 de O Livro dos Espíritos, dizendo que para o Espiritismo, comentando e interpretando à luz do Espiritismo, todos os milagres, dizendo que para o Espiritismo não há milagre, não há derrogação das leis divinas de acordo com a vontade de Deus para privilegiar uns ou outros. O que há é um desconhecimento de nossa parte sobre as potencialidades de aplicação das leis divinas. E como desconhecemos, legamos o que desconhecemos ao maravilhoso, ao sobrenatural. Se num primeiro versículo do livro A Gênese está lá, no princípio Deus criou o céu e a terra. E o livro A Gênese trata de Deus criando o céu e a terra. No último capítulo, são chegados os tempos, com referência ao Apocalipse. João, no último versículo do seu livro bíblico, Apocalipse, diz: e eis que surgiu um céu, um novo céu e uma nova terra. E é isso que o Kardec diz no último capítulo de A Gênese, que esse processo de evolução do planeta de um plano de provas e expiações com prevalência do bem, do mal sobre o bem, passando a um plano de regeneração com prevalência do bem sobre o mal, ainda com a existência do mal, mas com predominância do bem sobre o mal, é o que João colocava ali como o fim dos tempos. Nos dizendo, Kardec, que esse processo de transmigração de almas retardatárias, que ele diz que renitentes no mal, que não mais farão jus a estar vinculadas com a nova condição vibratória do planeta Terra, e serão, então, exiladas, serão destinadas a um outro plano, ainda de provas e expiações condizentes ainda com a sua condição vibratória,
mas os espíritos que farão jus a atravessar este momento na Terra e estarão vinculados a este novo momento do nosso orbe regenerador, serão os espíritos que Kardec chama de progressistas. Não os espíritos inteiramente bons, não os espíritos angélicos, mas os espíritos propensos ao bem, dispostos ao bem, que se esforcem no sentido do bem. São esses os espíritos que farão jus a habitar esse novo céu e essa nova terra. Olhem os bastidores espirituais. Percorrendo a história, vejamos tudo o que Deus preparou para a gente, para a sua grande criação, para a sua grande obra-prima, que é o espírito humano. Nos legou professores, nos legou guias, basilamentos, nos deu Jesus e nos deu o Cristo de novo, que é o Espiritismo, que veio e ficará para nós por todo e sempre. Cabendo a nós estudar, compreender e, acima de tudo, vivenciar o Espiritismo para a nossa própria elevação, para o nosso progresso. Que a paz do Cristo permaneça conosco. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Tiago, muito obrigada. Olha, tem pessoas aqui que é de outra religião, que não conhece espiritismo, e com toda a sua fala, navegou, passeou, teve a oportunidade de ter esse contato com essa doutrina maravilhosa. Então, Deus te abençoe, obrigada. E nós, que já estamos aqui estudando a doutrina, que nunca se cansa, né? Que ela nunca se esgota, agradecemos de coração, porque nós viajamos por toda essa história, mas principalmente porque nós também ficamos mais motivados ao trabalho, ao esforço. E o esforço exige da gente amar. Muito obrigada, viu? Por essa reflexão aí. Nada, que isso. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. E esperamos você para uma próxima, mesmo que seja para 2025, tá bom? Não é, gente? Não é? Então, nós vamos fazer nossa prece. Guilherme, você está por aí, Guilherme? Ó, Tiago, o Tiago chegou também, o Guilhermo e o Guilherme. Então, a sala já está com mais homens na sala. Estou aqui, eu estava desde o começo, que a câmera estava desligada. Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Tiago? Meu querido, é muito bom ouvir esse menino. Não, esse menino não é bom de ouvir, esse menino. Tem Samuel também. Opa, o Samuel está aí também, aí, tá vendo? Tem uns escondidinhos, porque tem alguns maridos que ficam escondidinhos, escutando, viu, Tiago? Legal. Legal. Tiago, primeiro agradecer você, é muito bom te ouvir, viu, querido? Eu conheço o Tiago, mas desde mais pequenininho ele já falava desse jeito assim. É muito bom. Tiago é lá da casa de Eurípides de Pindamonhangaba, um lugar que eu adoro demais, muito bom. O Tiago, ele direciona o estudo do Livro dos Espíritos às terças-feiras, às 8 horas. Estou meio sumidinho, né, Tiago? Aqui a gente tem um trabalho às terças-feiras de Evangelho também, e é sempre muito bom. E quem gostou dessa fala do Tiago pode participar desse estudo minucioso aí do Livro dos Espíritos. Então a gente agradece também a presença de todos os amigos que estão aqui presentes, agradecer essa reunião maravilhosa, que a gente tem sempre a possibilidade de aprender um pouquinho do Evangelho. Nosso querido amigo Tiago, ele veio numa trajetória desde a preparação de grandes vultos e até mesmo do Cristo, a preparação dessa doutrina do amor, de recuperar as bases do cristianismo, esse cristianismo redivivo, tirando as máscaras dogmáticas e mostrando, sim, como o nosso irmão falou, o espiritismo
o cristianismo da sua simplicidade, que é ainda tão desafiador nas nossas mãos. Nesse processo de crescimento, nesse progresso muitas vezes doloroso, o espírito estagiando de encarnação em encarnação, a conhecer agora o Cristo de uma forma mais límpida e mais suave. Que esse evangelho amoroso fortifique a cada um de nós, incentivando-nos a tirar as nossas máscaras do passado, bater as poeiras do passado e seguir agora muito mais elevado e consciencialmente desafiado por esse evangelho que já está em nós. Que o Cristo Jesus abençoe-nos e fortaleça-nos, hoje, agora e para todo sempre, que assim seja, e graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Que seja. Pode abrir o microfone, dar tchau para o Tiago, agradecer a ele pela oportunidade. Obrigado, Tiago. Foi muito lindo. Tudo Verdade, Tchau, muito tchau. obrigada. Deus Obrigada. abençoe vocês. Tchau, Obrigado a vocês. Boa noite Obrigado a vocês todos. Tchau, tchau, bom Boa noite. descanso. Até Boa amanhã. Até a noite. próxima. Até a Boa próxima. noite. Tchau, tchau. Muito obrigada, Tiago. Boa noite. Obrigado, a vocês.